A gente pode até tentar achar um padrão para lidar com o dinheiro, mas a verdade é que cada pessoa lida com o dinheiro de uma forma diferente. E é justamente isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Ter sucesso financeiro nem sempre tem a ver com o seu conhecimento técnico, mas muito mais a ver com o seu comportamento na hora de lidar com ele. É o que o livro Psicologia Financeira fala pra gente. E o Morgan House cita vários desses pontos e explica coisas que às vezes passa batido pela gente. E principalmente, ele foca muito em dizer que se você não trabalha a sua mentalidade, vai ser muito difícil você ter uma boa relação com o dinheiro. Por isso, nesse vídeo eu vou comentar com vocês algumas lições que eu aprendi nesse livro aqui que me ajudaram muito na minha trajetória com o dinheiro e também pode ajudar você. Eu queria, na verdade, comentar todos os trechos que eu grifei desse livro aqui, porque como vocês sabem, se vocês me acompanham lá no Instagram, todo livro que eu leio, eu rabisco de cabo a rabo. Mas se eu fosse passar todos os trechos com vocês e fazer a reflexão de cada coisa que eu anotei aqui, a gente ia ficar aqui umas 2, 3 horas. E claro, não é isso que eu quero pra vocês. Vocês têm que me aguentar ouvindo minha voz durante 2, 3 horas. Por esse motivo, eu vou separar esse livro aqui em 4 partes. Assim, vai ficar mais fácil de vocês assimilarem e entenderem as 12 lições que eu quero passar aqui pra vocês. Eu sou a Mari Fugante, especialista de investimentos e criadora do canal Entendo Logo Invisto. E se você tá aqui querendo aprender as lições desse livro aqui, não perde tempo e já se inscreve, porque depois desse vídeo aqui, nas próximas semanas, eu quero trazer outras lições de outros livros que eu também li e mudaram a minha visão quanto ao investimento ou qualquer outra área da minha vida. Então não esquece de se inscrever se você quer ver mais vídeos como esse por aqui. Por que eu decidi trazer esse livro aqui para vocês? Esse livro aqui me ensinou muitas coisas sobre o mundo dos investimentos, principalmente para mim, que sou muito racional e tento não deixar o meu comportamento, o meu emocional tomar conta na hora de tomar algumas decisões financeiras. Mas o Morgan House, que é o autor desse livro, me abriu os olhos para uma coisa muito importante que eu nunca tinha parado para pensar, que a maioria das nossas decisões financeiras não são tomadas na frente de uma tela de computador e de uma planilha. Normalmente a gente toma as nossas decisões financeiras mais importantes durante um jantar de família ou uma conversa com os amigos. E é por isso que a gente tem que ter consciência do nosso comportamento. Então vamos para as 12 lições que eu tirei e aprendi desse livro aqui, que eu vou separar em 4 partes para vocês. A primeira parte é sobre as suas atitudes em relação ao dinheiro. A segunda, as suas formas de conseguir dinheiro. A terceira, como você gasta o seu dinheiro. E a quarta, como você protege o seu dinheiro. A primeira lição desse livro é: cada um lida com dinheiro de uma forma, por isso ninguém é maluco. Nessa lição, Morgan House já mostra pra gente que todas as decisões financeiras que a gente ou qualquer pessoa na vida toma são baseadas nas nossas experiências passadas. Ele até dá um exemplo no livro das pessoas que nasceram em 1970 e investiram no S&P 500, que é o índice americano. Essas pessoas, durante a adolescência toda, tiveram todo o seu patrimônio multiplicado 10 vezes, porque o S&P cresceu muito. Agora, as pessoas que nasceram em 1950, 20 anos antes, e fizeram a mesma coisa, investiram no índice do S&P, quase não tiveram movimentação, porque o índice andou lado a lado. Tudo isso para mostrar que só porque elas nasceram em anos diferentes, a sua experiência com o mercado de ações é totalmente diferente. Isso ele dá o exemplo do mercado americano. Mas se a gente vier aqui para o Brasil, vamos pegar um exemplo prático nosso. Eu não sei quantos anos vocês têm, mas pega os pais de vocês, os avós de vocês. Provavelmente eles passaram por uma inflação aqui no Brasil gigantesca, onde eles tinham que ir no mercado todos os dias porque os preços mudavam a cada dia, a cada semana. Isso não é uma realidade nossa. A gente que nasceu depois tem uma visão da inflação totalmente diferente dos nossos pais ou dos nossos avós. E isso influencia 100% nas nossas tomadas de decisão. É por isso que às vezes a gente vai almoçar com a família e fala: pai, mãe, tem que investir, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Olha, isso aqui dá dinheiro, dá pra gente colocar no banco, dá pra gente colocar numa corretora e fazer o dinheiro rentabilizar. Para eles é uma realidade muito diferente da nossa, que já nascemos e já convivemos com um momento de investimento muito diferente do dele. Imagina falar para pessoas
que viveram na época em que todos os produtos do mercado inflacionavam de um dia para o outro, que você quer investir ou pegar o seu dinheiro e deixar parado num investimento. É totalmente insano, é diferente. E tudo isso não existe certo ou errado, existe só uma base de experiência. Quando você vai conversar com alguém, não julgue essa pessoa por uma tomada de decisão diferente da sua. Provavelmente ela tomou essa decisão baseada na experiência que ela tem. Claro que todo mundo pode mudar de opinião, mas a gente tem que levar em consideração de que tudo isso é válido, às vezes inconscientemente, na hora que a gente vai decidir o que fazer com o nosso dinheiro. Ele até dá um exemplo das famílias de baixa renda lá dos Estados Unidos. A maioria delas gasta, em média, $416 em loteria por ano. E, ao mesmo tempo, 40% dessas pessoas dizem não ter $400 no seu fundo de reserva de emergência. Por que ele fala isso e por que ele dá esse exemplo? Justamente para mostrar que a realidade de algumas pessoas é diferente das outras. Para você pode parecer loucura que uma pessoa de baixa renda gaste 400 e poucos dólares comprando bilhete de loteria para acertar em um milhão. Mas essas pessoas veem nesses bilhetes de loteria a única chance delas conseguirem mudar de vida. Pode parecer loucura para mim, para você e para algumas pessoas, sim, mas a decisão financeira que essas pessoas fazem é baseada no momento de vida atual. Às vezes elas pensam assim: é a única forma de eu conseguir ganhar muito dinheiro, é a única forma que eu vejo, é a última esperança que eu vejo. Pode não ser a melhor decisão? Pode, mas o Morgan House levanta esse ponto para mostrar que nem todo mundo é maluco e que toda decisão financeira tem um embasamento, certo ou errado, mais baseado na experiência daquele momento de vida. Lição 2 do livro: não subestime o poder da sorte. Essa é uma lição muito válida e que às vezes a gente só ignora, mas nem tudo que acontece com a gente é só resultado do nosso mero esforço individual. A sorte e o risco contam muito para tudo que acontece na nossa vida. Um exemplo dado pelo Morgan House nesse livro aqui é a história do Bill Gates. O Bill Gates foi um entre milhões de pessoas que tiveram a sorte de estudar num colégio da Lakeside, se eu não me engano, que tinha computador e tecnologia. Se ele não tivesse estudado nessa escola e tivesse a oportunidade de ter a experiência com tecnologia e se desenvolvido com isso, a Microsoft nunca teria existido. Então, sim, a sorte conta muito dentro de um universo onde a gente tem esforços individuais. Até nessa mesma história do Bill Gates, ele mostra a diferença entre sorte e risco, porque o Bill Gates tinha um amigo chamado Kent Evans. E esse cara era muito amigo do Bill Gates no ensino médio, nessa mesma escola que tinha acesso a computador e tecnologia. E os dois eram muito inteligentes e trabalhavam muito juntos. No entanto, o amigo do Bill Gates não teve um destino tão bom quanto ele, porque enquanto ele praticava montanhismo, antes mesmo de terminar o ensino médio, ele sofreu um acidente e acabou morrendo. O risco de 1 em 1 milhão que poderia acontecer, aconteceu com o amigo do Bill Gates. E a sorte de 1 em 1 milhão que poderia ter acontecido com alguém, aconteceu com o próprio Bill Gates, que foi o fundador da Microsoft. O ponto que ele quer chegar aqui é que a sorte e o risco, eles impactam bastante quando a gente tem várias decisões financeiras ou qualquer decisão na vida a ser tomada. O ponto é que toda vez que a gente vai colocar a culpa na sorte ou dizer que a sorte cooperou bastante para aquele momento e para aquela decisão, a gente se sente culpado e é como se a gente não tivesse feito esforço nenhum. Até um ponto que ele fala no livro é: ao avaliar os outros, atribuir o sucesso à sorte nos faz parecer invejosos e mesquinhos, ainda que saibamos que esse tipo de coisa exista. E, ao avaliarmos a nós mesmos, atribuir o sucesso à sorte pode soar desmoralizante. Terceira lição do livro Psicologia Financeira: o que é suficiente para você? Esse é um ponto muito delicado e muito importante que a gente tem que colocar a mão na consciência e realmente pensar: qual a minha meta? Porque normalmente a gente traça metas financeiras, coloca ali um objetivo que a gente quer atingir e normalmente quando a gente atinge esse objetivo, a gente quer mudar essa meta e subir ela. Atinge a meta, dobra a meta. Eu cansei de falar isso nesses meus vídeos já. Quando a gente faz isso, a gente subestima o quanto é suficiente pra gente. Essa é uma lição muito delicada, porque toda vez que a gente traça uma meta financeira e atinge essa meta, nós queremos sempre alcançar mais e mais. Mas quando será que é o momento de parar e entender que aquilo é realmente suficiente pra gente? No livro, ele cita o caso do esquema Ponzi, que foi feito pelo Madoff,
que já tinha um fundo muito bem sucedido e já tinha dinheiro suficiente. E mesmo assim, ele fez o esquema Ponzi e não sabia a hora de parar, porque ele foi levado pela ganância de querer sempre mais e não saber qual era o seu suficiente. Para esse caso, é um outro caso também que é citado no livro sobre Goldman Sachs, o próprio Warren Buffett faz o seguinte adendo sobre esses casos. Para ganhar o dinheiro que não tinham e do qual não precisavam, eles arriscaram aquilo que tinham e de que precisavam. Isso é estupidez. É estupidez pura e simplesmente. Arriscar algo que é importante para você em troca de algo que não é importante para você não faz sentido algum. Isso leva a um ponto muito importante que Morgan House sempre enfatiza nessa lição de ser suficiente. Não arrisque aquilo que é importante para você e que está no seu topo, no seu pedestal, por algo que não é tão importante assim. Toda vez que você começar a querer reajustar suas metas para cima, toda vez que você atinge elas, se pergunte se você está abrindo mão de alguma coisa que é muito importante para você, ou até mesmo se você está correndo riscos desnecessários e vai poder perder algo que faz muito sentido para você. Esse é o momento de parar e entender que aquilo é suficiente. Para finalizar essa lição, eu quero citar aqui um trecho que eu grifei quando eu li esse livro e eu quero compartilhar ele com vocês. Ele diz assim: a felicidade, como se diz, é o que sobra dos resultados depois de subtraídas as nossas expectativas. Agora partindo para a nossa segunda parte do livro, que é como conseguir dinheiro. E a gente entra na nossa lição, que é a mágica dos juros compostos. Obviamente, para explicar essa lição aqui, qual história que ele mostra no livro, do Warren Buffett. Provavelmente vocês já ouviram falar da história dele, mas eu vou falar aqui para vocês em números, para vocês entenderem qual é o patrimônio dele e quanto desse patrimônio ele conseguiu ao decorrer da sua vida. Ele até mostra aqui que o patrimônio líquido do Warren Buffett é de 84,5 bilhões de dólares. Desse total, 84,2 bilhões foram ganhos depois dos seus 50 anos. E 81,5 bilhões vieram na casa dos 60 anos, depois que ele já estava elegível para a aposentadoria dele. O que ele quer dizer com essas informações? O Warren Buffett só tem o patrimônio e a fortuna que ele tem porque ele teve a habilidade de se manter investidor por um período de tempo gigantesco. Isso é uma coisa que eu sempre bato na tecla aqui nesse canal, ou se vocês me seguem lá nas redes sociais, no Instagram, que se manter investidor é muito mais importante do que sua habilidade técnica e conseguir várias rentabilidades. Isso tudo tá porque o Warren Buffett começou a investir com 10 anos de idade. Se ele tivesse esperado até os 30, 35 anos para começar a investir, ele teria menos 99% do patrimônio que ele tem hoje. Ele teria apenas 11,9 milhões. Ai, Mari, mas 11,9 milhões já é bom o suficiente, já é bastante. Claro, gente, é muito dinheiro. Só que vocês conseguem perceber a diferença de 11,9 milhões para 80 e poucos bilhões? É tanto zero que eu nem sei colocar aqui para vocês. Por isso que ele mostra aqui é que quanto mais cedo você começar a investir e deixar a mágica dos juros compostos trabalhar, mais fortuna você vai ter lá na frente. Para vocês entenderem isso, como o tempo é importante na hora de você fazer esse investimento e você ter essa consciência, esse comportamento de sempre investir todo mês, todo ano, por um determinado período de tempo, eu vou mostrar aqui para vocês mais um exemplo que ele dá nesse livro aqui. Ele compara a fortuna do Warren Buffett com a fortuna do Jim Simons, que é o melhor gestor de hedge fund já existente, porque seu fundo rendia aproximadamente 66% ao ano. Ele mostra, então, que o Warren Buffett não era necessariamente o melhor investidor de todos, uma vez que a sua carteira rende 22% ao ano. Claro, isso é uma rentabilidade muito boa, mas fazendo um comparativo dos seus 22% ao ano com a rentabilidade de 66% ao ano do Jim Simons, era teoricamente o Jim Simons ter um patrimônio maior, mas não é isso que acontece. Se você ler aqui no livro, na página 71, ele fala que o patrimônio do Jim Simons é de 21 bilhões de dólares, 75% a menos do que o patrimônio do Warren Buffett. E sabe por que isso aconteceu? Porque o Jim Simons só começou a fazer esse tipo de investimento depois dos seus 50 anos. Então, por ele ter começado 40 anos depois do Warren Buffett, ele tem um patrimônio 75%
menor. É óbvio que os dois patrimônios são muito grandes, mas você conseguiu entender qual é a importância do tempo na hora de você fazer esse investimento? Então não esqueça da mágica dos juros compostos. E pegando esse gancho, a gente entra na quinta lição, que é: guarde dinheiro sempre que puder. Mesmo que você não tenha motivos para guardar dinheiro, não tenha um objetivo bem definido, ou não saiba por que você está guardando, guarde dinheiro, faça essa poupança. De novo, vocês sabem que não é poupança, é só o ato de você guardar e investir o seu dinheiro. Por que você deve fazer isso? Morgan House foca que a rentabilidade não é uma coisa que você necessariamente consegue controlar, mas o quanto você guarda de dinheiro é sim uma coisa que você consegue controlar. Por isso, ele foca tanto em guardar dinheiro, sempre, em todo caso, em qualquer situação. E um ponto bem polêmico que ele fala é que a sua poupança não tem nada a ver com a sua receita menos o seu gasto. Na verdade, a sua poupança, o quanto você guarda de dinheiro, é a sua receita subtraído do seu ego. Sim, ele fala ego, porque o ego é o que você compra para impressionar outras pessoas ou porque faz bem para você mesmo. O que de verdade você precisa gastar que é para você e não para os outros. Isso ele foca bastante e ainda cita uma frase que eu gostei muito, que é: pessoas com longo sucesso em finanças pessoais, não necessariamente aquelas com rendimentos mais altos, tendem a não dar a mínima para o que os outros pensam delas. Isso para mostrar que às vezes a gente acaba gastando só para se exibir e se mostrar para outras pessoas e não poupa tanto dinheiro assim. No livro até ele fala que pessoas que têm receitas menores e rendas menores acabam guardando menos justamente porque querem mostrar para outras pessoas que são possíveis e capazes de fazer certos tipos de coisas. Com tudo isso em mente, ele finaliza dizendo que uma das formas mais eficazes de você aumentar suas economias não é aumentando a sua renda, mas sim aumentando a sua humildade. Lição essa pra gente pensar, hein, galera? Sexta lição: foque em não estragar tudo. O ponto dessa lição aqui é simplesmente se manter investidor e não tomar decisões precipitadas ou tentar tomar as melhores decisões e acabar estragando tudo, ou seja, perdendo tudo que você já fez até agora. Essa tem que ser uma das suas maiores preocupações quando a gente fala de investimento ou decisões financeiras. O seu foco tem que ser em não cometer erros brutais que não vão te deixar continuar no jogo. Você vai ter um sucesso muito longo se você focar em não perder dinheiro, fazer isso de forma consistente ao longo do tempo. O Morgan House nos mostra 3 tipos de investidores diferentes aqui para exemplificar essa lição que eu falei para vocês. A primeira investidora, ele define como Sue. Ela investe $1 por mês, faça chuva, faça sol, tenha recessão, o mercado esteja bom, esteja ruim, desde 1900 até 2019, sem falhar. O segundo investidor, ele chama de Jim. O Jim, ele investe $1 por mês quando a economia não está em recessão, porque ele fica muito assustado quando isso está acontecendo. Então ele investe todos os meses quando a economia não está ruim. E quando tem a recessão, ele tira o seu dinheiro, guarda em dinheiro mesmo, e depois, quando a recessão passa, ele volta a fazer esse investimento. Agora, o terceiro investidor que está nesse comparativo aí é chamado de Tom. O Tom, ele tem mais medo da recessão do que o restante dos investidores. Por isso, ele vai investir $1 por mês quando não há recessão. No entanto, quando a recessão começa, ele vende tudo que ele tem 6 meses depois e só volta a fazer investimento 6 meses depois que a recessão acaba. Juntando esses 3 investidores, ele mostra quanto de dinheiro cada um deles acumulou durante todo esse período fazendo essas escolhas. A Sue, que foi a primeira investidora, ela acumulou $435 mil aproximadamente. Já o Jim teria $257 mil aproximadamente e o Tom teria $234 mil aproximadamente. O que ele quer mostrar com esse experimento desses 3 investidores? De que se você tem boas escolhas e calma na hora que o mercado tá louco, pirando, tendo várias coisas erradas com ele, você tende a tomar melhores decisões e colher também melhores frutos. Manter a calma e tomar decisões boas, mesmo quando tá todo mundo pensando que o mundo vai acabar, vai te trazer benefícios muito grandes lá na frente e melhor, vai evitar de que você estrague
tudo que você tem feito até agora. Então, uma coisa que ele fala muito bem nesse livro é que nem os melhores investidores e empresários tomam boas decisões o tempo todo. O ponto é que eles tomam boas decisões na maior parte do tempo. Isso é muito importante para você não estragar tudo e aprender muito bem essa lição. O Peter Lynch, que é um dos melhores investidores desses tempos, cita a seguinte frase: se você for excelente nesse negócio, acertará 6 vezes em cada 10. Se ele, que é um dos melhores investidores, tem essa consciência, quem somos nós na hora de tomar essas decisões e achar que vamos acertar todas as vezes? Por isso, o Morgan House deixa um recado aqui para essa lição. Uma boa definição de gênio investidor é a pessoa capaz de tomar uma decisão mediana enquanto todos ao seu redor estão enlouquecendo. Agora que a gente passou da segunda parte, que são formas de conseguir o dinheiro, vamos entrar nas lições da terceira parte, que são as formas de gastar o seu dinheiro. E a sétima lição inclui usar o seu dinheiro para comprar tempo e liberdade. Às vezes a gente esquece, só guarda dinheiro e acha que é só papel, número e tudo mais. Mas toda vez que a gente está guardando dinheiro, a gente tem que pensar que está comprando a sua liberdade no futuro, comprando mais tempo para você. Qualquer riqueza a mais que você tenha, um dinheiro a mais que você tenha guardado, é seu conforto na hora de pedir demissão de um trabalho que você não gosta, ou de ficar mais tranquilo caso você seja demitido, ou até mesmo da possibilidade de você mudar de emprego, mudar de cidade e começar uma vida nova. A sua liberdade em fazer isso é a sua reserva de emergência ou oportunidade que você guardou e comprou mais tempo para você. Porque até um ponto importante que o Morgan House fala nesse livro é a comparação de dinheiro com felicidade. Existe um gráfico em que quanto mais dinheiro você tem, mais felicidade você alcança. Só que em determinado momento, essa sua felicidade é constante, independente se você tem mais dinheiro ou não. É por isso que é tão mais significativo você pegar esse dinheiro e focar em comprar liberdade para você do que focar em comprar felicidade. Porque a liberdade e o seu tempo vão te trazer motivos para você ter felicidade lá na frente. Pensa aí o que é importante para você. O que você gostaria de fazer que hoje você não pode fazer. As coisas que você gostaria de proporcionar para os seus filhos, seus netos, para os seus afilhados. As coisas que você queria proporcionar para os seus pais ou para você mesmo. O que você queria poder fazer. Queria poder dormir até tarde em algum dia. Queria poder escolher qual emprego você está hoje. Isso tudo você consegue se investir e gastar o seu dinheiro comprando tempo para você lá na frente. Antes de eu ler uma frase aqui que eu gosto muito que o Morgan House colocou nesse capítulo do livro, dessa lição sobre liberdade, eu quero aqui compartilhar com vocês que esse é o meu capítulo preferido do Psicologia Financeira. Porque esse sempre foi meu foco quando eu falo de investir, de guardar dinheiro. Porque eu sempre quis e sempre foquei em ter liberdade. Liberdade para poder escolher fazer o que eu quiser, como eu quiser e quando eu quiser. Isso sempre me moveu muito. Então é muito claro na minha cabeça, e depois que eu li esse livro do Morgan House, fez muito mais sentido para mim entender de que guardar dinheiro e investir é muito mais do que aquela rentabilidade mensal ou o fato de eu gostar muito de fazer isso. É realmente conseguir comprar o meu tempo, é o dividendo que o dinheiro me paga em forma de liberdade. Isso para mim é muito importante. Então é um dos meus propósitos nessa vida, ensinar vocês também que dá para comprar essa liberdade, que é possível se sentir assim, e a gente sempre tá um passinho mais próximo dessa liberdade e, consequentemente, com mais tempo para vivê-la. Se você também tem esse objetivo, se você concorda comigo, me comenta aqui embaixo que eu quero saber se isso é tão importante para você como é importante para mim, e se faz sentido para você que investir dinheiro e gastar dinheiro é comprar liberdade. E para finalizar essa lição, eu vou deixar vocês aqui com esse trecho que eu gosto muito do Morgan House, onde ele fala: usar o dinheiro para comprar tempo e poder de escolha proporciona um estilo de vida com o qual pouquíssimos itens de luxo podem competir. E antes da gente entrar na oitava lição, que é tão importante quanto as outras, eu quero saber se você tá gostando desse vídeo. Se você tiver, curte aqui para eu entender e trazer mais vídeos como esse por aqui. Chegamos então na oitava lição, que é muito importante. Ficar rico é diferente de se manter rico. Para essa lição, o Morgan House mostra duas histórias que aconteceram na mesma época, em 1929, quando teve a crise lá nos Estados Unidos. Na primeira história, ele fala sobre Jesse Livermore, um cara que operava muito no mercado de ações, e na crise ele estava vendido a descoberto, na expectativa de que os preços iam cair. Acabou que quando a crise aconteceu, ele tinha ganhado muito dinheiro e ficado
muito rico. Foi uma das coisas que ele chegou em casa falando para sua família, que a sua vida tinha mudado, que eles podiam fazer tudo o que eles quisessem. Essa foi a primeira história. Em contrapartida, na mesma época da crise, teve a história do Abraham Germansky. Ele fez a mesma coisa e operou no mercado de ações. No entanto, ele estava comprado e caiu no risco da ruína. Por isso, ele perdeu tudo e o que fala no livro é que não se teve notícias dele mais naquele dia. Até acham que ele se suicidou por esse motivo. No entanto, a história não acaba por aí. 4 anos depois, o Jesse, que ficou apostando muito no mercado de ações e deixou a ganância subir para a cabeça, se arruinou e perdeu tudo que tinha. E com o mesmo destino de Abraham, ele acabou tirando a própria vida por ter arruinado todo o seu patrimônio. E onde que o Morgan House quer chegar com essas duas histórias aqui no livro pra gente? De que não necessariamente uma pessoa que fica rica, ela vai se manter rica, porque uma coisa é totalmente diferente da outra. Até porque a gente não pode prever que o sucesso passado vai garantir o nosso sucesso futuro. Então, o fato de ganhar muito dinheiro e realmente mudar o estilo de vida e ficar rico, realmente pode acontecer. Mas manter essa riqueza é a parte mais desafiadora de todas, que linka muito com a lição de não estragar tudo. Não faça nada que te leve à ruína. E para fechar essa lição, eu quero citar um trecho de Nassim Taleb que está aqui nesse livro, onde ele resume todo esse ponto. Ter uma vantagem e sobreviver são duas coisas diferentes. A primeira não existe sem a segunda. É preciso evitar a ruína a todo custo. Nona lição: usar o dinheiro para comprar coisas chiques pode te render menos respeito do que você imagina. Essa lição ela é muito boa para os dias atuais e para tudo que a gente enxerga hoje no dia a dia, de pessoas querendo esbanjar ou mostrar coisas materiais para mostrar que tem dinheiro ou que estão sendo bem-sucedidas. No livro, o Morgan House até fala de uma época que ele era manobrista. Ele, toda vez que chegava uma Ferrari ou alguém com um carrão, ele queria olhar para a Ferrari. E ele não estava nem aí para a pessoa que estava dirigindo a Ferrari. E possivelmente essa pessoa que dirigia a Ferrari ou dirige um carrão, compra o carro para se mostrar ou gerar respeito e intimidação de outras pessoas. Só que na verdade o que ele fala é que tudo isso gera um efeito oposto, porque a pessoa que se interessa pelo carro ou pelo bem material, se interessa realmente pelo bem material. Ela não tá nem aí para a pessoa que está dentro do carro que comprou aquilo. Então acaba que quem faz aquilo gera menos respeito do que gostaria para outras pessoas. Se essa era a intenção, não funciona. Por isso, dentro dessa lição, queria que vocês prestassem bastante atenção aqui na carta que o Morgan House escreveu para o filho dele e ele deixou aqui nesse livro, e eu vou citar para vocês. Você pode achar que deseja ter um carro caro, um relógio chique e uma casa enorme. Mas, escute o que eu digo, você não quer. O que você quer é o respeito e a admiração dos outros. E você acha que ter coisas caras trará isso? Quase nunca traz. Principalmente das pessoas que você deseja que o respeitem e o admirem. 10ª lição: tenha margem para imprevisto. Em resumo, essa lição quer dizer para você ter um plano para quando o plano não sair como planejado. Esse é um ponto muito importante que às vezes a gente não leva em consideração e só fica torcendo para dar certo. Mas essa margem de segurança, esse plano que você tem que ter, segundo o Morgan House, e é uma coisa que eu concordo muito, que me fez sempre refletir, é que quando você tem essa margem, você não dá abertura para qualquer previsão ou coisas que podem acontecer. Essas coisas vão acontecer. Isso é fato. Todos esses imprevistos e coisas diferentes ou fora do planejado vão acontecer na nossa vida, vão acontecer nos nossos investimentos e nas nossas decisões financeiras. Mas quando você tem uma margem para isso, tem um plano para resolver isso, você se sente mais seguro e pode continuar no jogo sem ser arruinado de uma vez. Porque se você só fica pensando em previsões, o que certas coisas vão realmente acontecer, quando elas saem do esperado, você não sabe como reagir, você não tem um plano para isso. Então, tenha essa margem de segurança. Pensa aí que você tem uma carteira de investimentos e que você está planejando que ela tenha rentabilidade aí de 10% ao ano. Se ela não tiver esse retorno de 10%, se ela tiver um retorno de 7%, de 6%,
De 5 ou de 0? Qual será o seu plano? Como você ficará com isso? Essa é a pergunta que você tem que se fazer na hora de ter essa margem de segurança. E claro que eu vou ler um pedaço aqui do trecho que eu grifei para vocês entenderem sobre essa lição. A margem para imprevistos permite que você sobreviva a uma série de resultados possíveis e a sobrevivência permite que você continue no jogo por tempo suficiente até tirar proveito de um resultado de baixa probabilidade. 11ª lição: evite objetivos extremos no seu planejamento financeiro. Admita, gente, que você vai mudar. Não adianta você traçar um objetivo a longo prazo falando eu nunca vou mudar de ideia em relação a isso. Você vai mudar de ideia em relação a isso. Claro, você pode traçar esse objetivo e ir guardando, investindo e fazendo coisas para ele. No entanto, você tem que ter consciência de que essa mudança vai existir. Então, por exemplo, você coloca aí na sua cabeça que você nunca vai comprar uma casa, que você sempre vai morar de aluguel. Pode ser que você case com alguém que te convença a comprar uma casa e você mude de ideia. Ou você nunca quer ter filhos. Falou que isso não vai acontecer de maneira nenhuma. Mas acaba que você muda de ideia daqui a uns anos e você quer ter filhos. E você precisa de uma reserva para eles. Então, não faça objetivos extremos que te prendam agora e te evitem ou te impossibilitem de cumprir essas outras mudanças que vão acontecer na sua vida. Por isso, eu deixo essa lição com o seguinte trecho do livro do Morgan House. Abraçar a ideia de que metas financeiras feitas quando você era uma pessoa diferente devem ser abandonadas sem dó, ao invés de mantê-las respirando por aparelhos. Pode ser uma ótima estratégia para minimizar arrependimentos futuros. E a 12ª ou última lição que eu vou passar aqui para vocês é: seja razoável ao invés de racional. E vou falar para vocês que essa lição é uma das mais importantes para mim porque me pega muito. Porque eu sou uma pessoa muito racional e eu sempre achei que eu sempre agi com o racional, com a cabeça. Mas muitas vezes a gente toma decisões que não são racionais, porque nós não somos planilha, nós não somos um gráfico, nós não somos números matemáticos. Nós tomamos decisões baseadas em emoções, em o que move a gente diariamente, impactos e opiniões de pessoas que importam pra gente. Então, essa lição realmente é uma lição muito importante, onde vale a pena a gente ser razoável e não racional. O que eu e o Morgan House queremos dizer com isso pra vocês, que eu vou simplificar aqui. No caso, por exemplo, de você querer alugar uma casa ou comprar uma casa, isso não envolve só uma racionalidade. Porque se a gente fosse pela racionalidade, eu mesmo já falei várias vezes, compensa matematicamente você morar de aluguel. Você investe o valor da sua casa, tem rendimentos muito mais altos, menos burocracia e tudo mais. Então faz muito mais sentido, matematicamente, racionalmente, você não comprar uma casa, você alugar simplesmente uma casa. No entanto, muitas pessoas precisam ter uma casa para se sentir acolhidas, para ter um teto sobre a cabeça, ter um lar realmente. Às vezes as pessoas pagam aluguel e não se sentem morando na casa, não se sentem donos daquela casa. Isso não é única e exclusivamente uma decisão racional, é uma decisão sim emocional. Por isso, ser razoável numa decisão dessa é muito importante, até para você se sentir mais tranquilo, porque isso é um dos pontos em que o Morgan House levanta. Não adianta você fazer tudo racionalmente certo se você não vai dormir tranquilo à noite. Então não adianta você tomar uma decisão que realmente é válida, que faz sentido financeiramente, se quando você vai deitar a cabeça no travesseiro, você não tá tranquilo ou tá agoniado. É a mesma coisa se você investe em ações, mas não tem o perfil para ter ações. Quando você vai deitar a cabeça no travesseiro, você fica agoniadíssimo por ter feito e ter tomado aquela decisão financeira. Por mais que você saiba que as ações vão te dar maior rentabilidade a longo prazo, você não tem estômago e nem coração e tranquilidade para aguentar aquela volatilidade no curto prazo. Preste atenção quando você vai tomar essas decisões, mais pela racionalidade, não pela razoabilidade. Pense muito no sentimento que você tem contra aquilo e como você vai se sentir tranquilo tomando as decisões. O que vai te proporcionar essa tranquilidade na hora de deitar a cabeça no travesseiro. Eu vou deixar um último trecho referente a essa lição para vocês. Não tente ser friamente racional ao tomar decisões financeiras. Procure ser bastante razoável. Ser razoável é mais realista e as chances de você se manter razoável a longo prazo são maiores, que é o fator mais importante ao administrar o seu dinheiro. Galera, eu queria ter muito mais tempo para falar aqui para vocês e mostrar mais lições desse livro aqui. Mas esse vídeo vai ficar muito longo se eu continuar falando e folhear mais capítulos aqui ou tentar mostrar para vocês
todas essas anotações que eu fiz desse livro. Mas eu espero ter ajudado vocês e que essas lições te façam refletir e entender o seu comportamento em relação ao dinheiro. E claro, se você não leu esse livro aqui ainda, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Caso você queira ler, queira comprar para ler, vale muito a pena e eu recomendo a leitura. Esse vídeo aqui é só um compilado de algumas informações e um resumo do que eu consegui passar para vocês, de que foi muito relevante na minha vida e eu espero que faça diferença na vida de vocês também. E para não perder nenhum vídeo aqui desse canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo e deixar o seu curtir se esse vídeo fez algum sentido para você ou te deu algum insight diferente. Até o próximo vídeo, galera!